Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Corretor. Essa noite a gente tem a presença mais do que especial da minha colega e parceira de mercado, Elizabeth Carvalho. Nome de guerra, é isso, Elizabeth Carvalho? Nome de guerra. É? Como é que é o nome completo? A gente fala na publicidade que tem um nome, né, de Ah. guerra, é Elizabeth da Cunha Carvalho. Mas a Elizabeth gente da fala Cunha. que é um nome de guerra que é geralmente aquele nome que você usa mais. Mais forte, o Mais que a gente mais forte, que você gosta. vai usar ali, que Legal, você legal. vai... Você não vai ficar falando seu nome inteiro, né? Imagina Aham. se O meu é tivesse... Fabiano dos Santos Bahia, eu uso Fabiano Bahia. Pois é. O teu é Elizabeth Exato. Carvalho. Carvalho, exato. Perfeito. E com Z e TH. Eita, bem Igual- simples, né? bem Com simples. ZTH. É, mas é igual da cantora. Ah, é? Isso. Ah, não parei pra ver isso, mas beleza. Minha amiga, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite aí pra gente trocar essa ideia aqui Obrigada. e falar mal dos outros, falar bem, falar Sempre mal bom. do mercado, sempre bom. Sempre bom pra se dar uma Dar uma luz, né, aliviada. gente? Mas Não. tu disse porque tu tava buscando uma melhoria, então tu não queria falar mal das pessoas. Eu vou te Não. entregar aqui, eu vou Não. te entregar. Não façam É isso. brincadeira, é brincadeira. Meus queridos, pra você que já tá aqui com a gente, meu muito obrigado. Não esquece, deixa aquele like que a gente precisa que o podcast seja entregue pra mais pessoas e isso vem totalmente com a tua ajuda. É simples, é só clicar nesse botão de like aqui, no joinha. E se você já tá inscrito, meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com os teus amigos ou com os teus inimigos, tanto faz. Mas o importante é ajudar o primeiro podcast 100% voltado pro mercado imobiliário a crescer e eu conto com a tua ajuda. Então, muito obrigado desde já. Beth, feita a introdução de praxe, vamos bater papo? Vamos Mulher, falar. como é que tu chegou no mercado imobiliário? Aliás, tem quanto tempo de mercado imobiliário? Então vamos lá, né? A gente tem uma boa estrada Sim. aí. Tenho 44 anos e aí eu tenho mais ou menos uns 13 anos. A gente conta, a gente vai ficando mais velha, a gente faz uma conta meio estranha, né? É? Quando a gente é pequena, um ano é muito tempo, né? Agora, 5 anos é um piscar. é verdade, Passei passa mais naquela rápido. empresa 5 anos, Passa rápido. rápido demais, é verdade. Mas aí a gente vai falando devagarzinho, que é pra gente achar que a gente é novo. Ah, é? Não, mas tu tá preocupada com a idade? Tu tá Não, tranquila? tô não. É porque 44 às anos, vezes a tá de gente boa. perde o tempo. Assim, pô, mas foram 5 Ah, anos. sim. Aí a gente começa a fazer a conta. Sim, sim. A gente não tem noção de quanto tempo voa, né? Ou a gente Isso. tem, mas a gente não tá atento aí. É. Caramba, já passou 5 anos. O mercado imobiliário chegou para mim muito engraçado. Eu saí da escola e eu fui fazer engenharia civil numa faculdade federal. Legal. Olha que Caramba. nunca seria É. civil, nunca. Não, e engenharia civil lá atrás pra mulher era raro, não Era era? raro, Não era era raro. uma profissão Eu comum pra era, mulher. eu acho que nós éramos uma turma de 50, eu acho que eu era 3 ali Pois na é, era turma. muito E aí pouco, tá? 2 já caíram fora e eu fui a terceira a cair Tu fora. foi- Depois do cálculo 3, gente, ou vai ou racha. Então desistiu até o eu cálculo rachei. 3. Aí tu Aí não aguentei. Na verdade, a gente acabou pegando muita greve e acaba desestimulando muito. desanima, né? Chegava, enfim, aquelas questões que a gente já sabe. Certo. E aí eu falei, a minha irmã mais velha, né, falou assim: ó, você não quer fazer uma outra faculdade e tal, uma coisa que você gosta? Eu tava desestimulada. Falei, eu acho que eu quero comunicação social. Tudo a ver, né? Saiu de uma pra outra Fui bem... para os extremos. Quando eu comecei publicidade e propaganda e só tinha pago, até hoje eu acho que só é pago, foi o mundo, foi a descoberta. Aí tu se achou. Aí me achei, aí ferrou. E já no segundo período eu já fui trabalhar numa das melhores agências que na época tinha, que só era a Saga e a Oana. E eu fui trabalhar onde? Na Saga. E aí eu fui trabalhar lá. Cara, foi muito bom pra mim, porque eu peguei muita experiência. Conheceu muita gente. Muita gente. Ali o mercado imobiliário já se apresentou pra mim. É. Como? Porque a Saga atendia Cristal, Ingeco, Unipar. Ah, tá. Eu lembro, aí eu não vou falar de datas, Sim, né, sim. para não nos Não entregar, precisa. mas tinha um folhetão do Millennium sendo ajustado para ser reimpresso. Da Torre Medical Business. Tu pegou e todas centro. essas implantações Então, aí. eu acho que o do Millennium a gente não pegou o lançamento, mas ele tava, tipo assim, com 6 meses de lançamento, alguma coisa Aham. assim. Então, eu lembro de todos esses da Cristal que foram lançados, a criação disso. Eu fazia parte da criação, né? Uhum. Depois eu fui ser tráfego dentro de agência, que na verdade nada é mais do que uma gestora ali do processo, enfim. E aí trabalhei na Saga. Depois que eu trabalhei na Saga, eu fui para Mene e Portela na época. Outra agência de publicidade. Outra agência de publicidade que estava com um pouquinho tempo. Meu irmão é muito amigo, era muito amigo, ainda é muito amigo do proprietário, né, que é o Túlio. E aí ele me fez um convite e eles são super queridos junto com a dona Eulália, super gratos também, o pessoal de lá. Muito aprendizado, muito. Ali também o Túlio e o Nili começaram a conseguir muitas contas do mercado imobiliário.
Atendeu Global, atendeu Cristal, Unipar, Engeco, todas essas Civil Corp. Nossa, muita construtora, muita incorporadora Passou de fora. PDG, gente, reuniões e reuniões e planejamento e organização. Publicidade era diferente na época também, né, gente? Vamos combinar, né? Não tinha nenhum WhatsApp. Ainda não tinha toda essa Não era tinha, digital que não a gente tem era, hoje, não né? tinha. E aí a gente fazendo parte de tudo isso. Eu atendi muita conta de construtora dentro da publicidade, Sim. né? Então a gente fez bons lançamentos, fazia parte do desenvolvimento de muito projeto, na parte de comunicação sempre. E aí voltei novamente, recebi um novo convite do pessoal da Saga, do Reginaldo, que é um super querido, um chefe assim exemplar. E voltei para a Saga. E aí, quando eu voltei para a Saga, fiquei lá mais uns anos. E aí, o Marco Bolognese, que é da Patrimônio, né? Também um chefe assim, meu Deus. Eu nunca teve problema com chefe. Os Não, chefes são não queridos. tive. Que bom. Não tive. Mérito Eu não deles e sei, eu não seu, posso né? dizer o mesmo deles, né? Mas eu digo que não. Da sua parte é tranquilo. Sabe por quê? Porque eu vejo que foram grandes ensinamentos. Entendi. Quando a gente começa a olhar o que que aquela pessoa te trouxe, muita coisa boa, muita oportunidade. E graças a Deus eu acho que eu peguei e Soube consegui aproveitar, né? aproveitar. Exatamente. E aí eu voltei para a Saga e fiquei lá mais algum tempo. E aí o Marco Bolognese me chamou. Através de uma conhecida que a gente tinha, ela não podia ir trabalhar no marketing da Patrimônio. E ela falou: "Ó, mas eu tenho uma pessoa para te indicar." E aí eu acho que ela estava grávida, alguma coisa não podia ir. Ele falou: "Ah, então vou fazer uma entrevista." Ele estava fora, ele estava nos Estados Unidos, fez uma entrevista comigo, tipo, por telefone. Eu te quero daqui a Não era 10 pelo dias. Zoom, era por ligação mesmo. Ligação, naquela época que Aham. alguém ligava para Na alguém. época dos Vinks e tal. É. Incas, maias e astecas, como diria minha Aham. sobrinha. E aí ele falou: "Ó, então bora, tá fechado." E mas como assim já? Já. Que é tudo para ontem, né? O mercado imobiliário é para ontem. A gente não pode passar da Pode hora. perder o time, né? Ou não pode perder o time. E aí, acho que 10 dias depois, 15 dias depois, eu já estava na Patrimônio. E aí sim eu entrei de fato no mercado imobiliário. Apesar de que eu já fazia muito parte desses planejamento, do VGV, de venda, acompanhando estande, isso aí a gente já. Mas quando tu entrou na Patrimônio, tu não entrou ainda como corretora de imóveis. Não. Tu entrou na parte de Como, publicidade. como Como marketing, marketing. só Ok. que muito grudado No comercial já. com o comercial. Entendi. Muito analisando vendas, analisando fluxo de cliente, analisando VGV, resultado. A gente precisa muita meta para ser batida. E a gente ali sofrendo e ajudando o comercial junto, É. né? E aí lá eu fiquei já 5 anos e um pouquinho. E aí a Patrimônio acabou, não só o Patrimônio, mas algumas outras construtoras, acabou findando os estoques, Tá acabando os né? estoques e... Elas tinham outros projetos, mas não tinha nada Uhum. para se vender naquele momento. Ainda estavam se desenhando, não justificava ter um marketing em Manaus. E aí foi quando eu já estava muito, muito próximo da venda. Eu já tinha sido picada pelo bichinho da Da venda, corretagem. da corretagem. E aí eu falei: "Não, eu tenho que ir." E aí eu tinha até uma amiga que ainda trabalha na minha amiga, "Você não quer voltar para o mercado? Poxa, e tal. E nananã, você acha? Não, você." Aí eu, amiga, não, amiga. Lá, mas é porque você quer ter horário, né? Porque todo mundo acha que corretor acorda 10 e 3 horas está malhando. Não Acorda sei 10, 3 quando. horas ele tá Eu malhando. não malho. Já começa daí. Não perco esse tempo, fala. Não, deveria. E aí, eu falei: "Amiga, não é pelo horário. Não é por fazer o seu horário." Porque acredite, né? Não é essa moleza, não, que as Não pessoas pensam, é. né? A gente trabalha e trabalha muito. E aí da gente que não cria uma rotina de trabalho, aí a gente tá A ferrado, gente né? precisa de muita rotina, de muita É. disciplina, de saber fazer, de se organizar. Olha, quem tem TDAH tem problema nessa área. Verdade. Porque assim, A ele gente não se vai distrai, né? conseguir. Pô, mas qual é o horário? Aí chega atrasado, então tem que ser bem focado ali. E realmente, eu não vou mentir, eu tinha antes, né, de ir pro mercado imobiliário, tinha outra visão da vida de corretor. Porque é Também, passado isso. Não tu sei qual é a sua também... visão. Vou te Deixa eu... entrevistar aí, fala aí. Não, na verdade, quando eu entrei, foi muito casual no mercado também.
Foi por um convite de uma amiga que tinha uma loja de roupa de academia na academia que eu era gerente comercial. Olha, Já malhava, já é, tinha tempo. já tava com tempo, né? E aí ela me chamava pelas nossas conversas, e aí uma vez eu fui numa visita com ela, e quando eu fui visitar, acabei acidentalmente atendendo a cliente, e quando fechou o negócio, não por meu mérito, pelo contrário, né? Mas ela participou e ela me passou a comissão. Ué, Aí quando ela que ela legal! comprou meu Ela te passe ali, né? comprou? Aí quando eu vi, rapaz, é isso aqui. Ela, Que não, se tu legal. fazer é X, se tu Você, fazer, eu digo, é bom, então eu vou. E aí eu fui que legal. pelo meu capitalismo, né? Inserido em mim, pô, mais dinheiro, e fui. Então, eu realmente, eu sendo bem franco, um dia desse eu falei com algum amigo que antes de entrar no mercado imobiliário, eu não tinha a menor visão do mercado imobiliário. Eu realmente Você não tinha era. nenhuma opinião sobre nada. Não, porque assim, as coisas que eu tinha sido atendido por corretores, inclusive, foram muito singelas e muito rápidas. Geralmente eu tinha empresa na época, então eu aluguei 2 vezes ponto comercial no centro, quando eu tinha franquia. Foi com Com o corretores de imóveis, corretor, com corretores de imóveis. E com uma fizeram um bom trabalho. Fizeram, e como foi uma vez com corretor autônomo, uma vez com imobiliário. Inclusive a Certo. Procasa, que é uma das mais Legal, antigas, né, legal, da é bem cidade. antiga. E o meu contato era com o administrativo, então eu quase não tinha contato com o corretor. Então minha experiência com os corretores foram poucas, foram breves, e aí entra talvez o meu perfil. Eu não sou muito, como é, eu acho que é exigente a palavra, mas eu acho que eu sou pragmático. Então é isso aí, você tá, pode fechar, pronto. Prático também, racional, vai lá Então e pronto, resolve o então acaba problema. que eu não tive tempo para, eu fui mal atendido, não, corretor, não tive. Próximo. E aí foi, então quando eu entrei no mercado, e aí hoje eu levo muito isso para mim, quando eu vou atender o cliente, eu levo muito que eu tô do mercado, eu sei esse assunto, o meu cliente não. Independente do nível cultural dele, do nível social dele, porque Sim. é a minha área de atuação, não a dele. E às vezes a gente se surpreende, tu já deve ter surpresas Com de certeza, vamos atender um fazer. médico, um advogado, e o cara, eu posso fazer isso, eu consigo. Caramba, como assim? Tipo, na minha cabeça, né? Como assim tu não Já que a pode? gente está conversando, falando mal dos outros, fui atender um cliente um certo dia que tinha sido atendido por outros 3 corretores. Não posso falar o nome da pessoa, que Ah, Manaus todo mundo se conhece. Não, mas eu tô falando da cliente. E ela é tá. da área do direito. Aham. E ela falou, Beth, você foi a única que me perguntou como tá documento, se a escritura tá no meu nome, se a pessoa... Tipo, ninguém... O fulano não perguntou. Aí eu conheço os corretores, são muito capacitados. Eu falei, de verdade, eles não erraram. Eles juraram como a senhora... Ela é da Sim. área do direito, ela tem um cargo super elevado. Então ele já Aí eu falei, jogou, o eles corretor julgou, já, ela julgaram que sabe disso. você tinha. Ela, não acredito, porque lá onde ela faz, ela falou, Beth, eu fico numa outra área do direito, Não não no tem nada direito a ver. imobiliário. Sim, Mas sim. a gente entende muito isso quando a gente A vai pro gente, dia a dia. A gente tem que falar. a gente tem que questionar, né? Ou então, no mínimo, falar assim, doutor, o senhor sabe como funciona, Sim, né? sim, Se o senhor sim. precisar de alguma ajuda. Inclusive de comissionamento, de tudo que eu vejo que ainda ainda tem corretor que tem receio de falar de comissão com o A cliente. gente não tem que Ele vai ter. deixar de falar para a comissão quando tem um cliente, aí gera toda uma dor de cabeça. Não, eu Eu não não pago sei, X, eu não enfim. sei como você pensa, não sei como o mercado pensa, mas assim, toda relação, pelo menos das minhas vendas, são relações. É, São parcerias. Alguns dos meus clientes são meus amigos. sim. Viraram amigos, outros são amigos que viraram clientes. Mas eu digo assim, são relações. E toda relação que você faz, você tem que ter regras. Você tem que falar, olha, Fabiana, eu venho aqui tal hora. Vamos gravar esse podcast. Vai ser nesse local. Tem que ter ali, não sei Tudo se combinadinho, né? tudo combinadinho, né? Sim. No horário. Então, assim, o combinado é muito bom. Quando você vai casar, você não combina Eu isso? acho que hoje, coincidentemente, tô falando disso, tem um corretor de imóveis, cara, que eu não sei pronunciar o nome dele. Primeiro, o nome dele é César. Ah, Ele é de fora, é um cara com uma expertise gigante. uhum, E ele é focado muito, o conteúdo dele muito para corretagem e para liderança, né? uhum. E aí hoje ele pontuou, sempre ele coloca uns insights bem legal na rede social dele, e eu diariamente tenho Coloca aqui a de rede social olhar. pra gente Vou seguir, que colocar, vou coisa boa a colocar. gente tem que compartilhar. E hoje ele colocou algo para dono de imobiliária e tal, o que tem que fazer e tudo mais, umas dicas, né, por assim dizer. Dicas aparentemente tão óbvias, mas que a gente no dia a dia não percebe. Deixa de fazer, deixa de se atentar. Sim. E eu lembro que a frase que eu comentei, né, fui lá nos comentários para engajar, eu falei, cara, é impressionante como o óbvio precisa ser dito, né? E aí É, entra nessa seara que você falou, às vezes, independente do cliente ou do amigo,
Se tu não deixar isso tudo combinado, tudo bem mastigadinho, redondinho, isso pode gerar dor de cabeça lá na frente, né? Muito. A gente, não vou nem falar de mim. Quantos clientes você não já pegou? Chegou lá, o cliente morrendo, dizendo que ele era o dono, e ele não tinha feito nem Sim, escritura. O acontece, bichinho tinha acontece. só um contrato de gafeta. É comum até, né, o cliente dizer, não, tem o Muito, documento, e ele acha que é que o título muito. definitivo, ou que o IPTU, que aquele É. contrato dele é Não, documento. mais preocupante é quando ele tem a certeza que aquilo ali é, É que dá o direito, ele já né? mora há tanto tempo lá, né? Já, não, isso aqui é meu, com certeza, deve ser dele. Depois eu uso capião de 20 anos na justiça, pagando advogado, vai ser dele mesmo. Mas é preocupante mesmo essa relação do óbvio, Sim, né? E quando a gente vê, eu fiz um treinamento no final de semana de uma plataforma digital que eu fico meio rata vendo essas coisas. tu gosta, né? Cara, eu gosto do conhecimento. Eu acho que o conhecimento liberta a gente. Quando eu conheço, eu posso tomar decisão se eu quero ir para a direita ou para a esquerda. Quando o Fabiano vem e diz que é preto, ele é preto e pronto. Mas peraí, vamos entender se é o preto, se é a falta da ausência do branco. Então, assim, qual é o caminho direito ou esquerdo? Então, o conhecimento liberta a gente. Quando a gente toma um conhecimento tecnológico sobre melhor atender, sobre liderança, sobre técnica, sobre documentação, sobre locação, que a gente vai fazer amanhã, e Sim, administração, sim. da doutora Laura. Então, eu digo assim, a gente está aprendendo, a gente está escolhendo. E a gente pode atender cada vez melhor quando a gente tem conhecimento. Então, isso para mim faz. E aí, voltando lá na ponta, o rapaz que estava palestrando, muito bom, inclusive, e ele falou assim, gente, eu já fui dono de imobiliária, ele já, Legal. né? E ele falou assim, aquelas piadinhas sem graça que fala de corretor, que o próprio corretor acha engraçado, que o próprio corretor engaja e ele ainda curte. Então, ele fortalece A, a f- imagem negativa a da fama. gente. É. É engraçado, mas até que ponto que fica na escolha se isso é legal? Mas é só uma reflexão, tá, gente? Eu Sim, também claro. acho engraçado, às vezes, mas aí aquilo me fez pensar. Sim, é como tu falou, uma reflexão a se fazer. Porque realmente a gente. É mal de brasileiro, eu acho que isso independe de corretagem. Tudo, a gente é o rei dos memes, né? Brasil é o rei dos memes. É, Com tudo a gente brinca, com tudo vira piada. E aí, assim, o só que a gente resultado. passa a imagem Não, o resultado tá aí. negativa O da... nosso país é uma bagunça como um todo, de uma maneira já, porque tudo vira pizza, Calma, né? a Tudo gente vira. vai melhorar. A gente Vai, tá no daqui a uns 100 processo. anos a gente. Não, gente, a Olha, gente vai melhorar sim. a Vamos gente fazer tá. a nossa parte, A por gente tá no favor. processo. Eu já tenho 42. Eu sempre escuto esse processo tá aí, desde que Gente, entro. se a gente começar só a estacionar direito, Já né? ajuda, né? Já ajuda, Se a sabe? gente. Ser gentil com o outro. Bom dia. Olha, o que me estressa no trânsito é o pessoal da faixa de velocidade. Não andar na faixa. Não ter Mas o problema velocidade. não é a velocidade, é que a Não. galera tá no celular. E o problema é a gente dar uma buzinadinha, a gente dar uma setinha. Ele não sai de lá. E tu é obrigado a passar pela É, eu não direita. posso falar nada porque a gente fica muito no trânsito, então a gente sofre E muito. aí isso eu fico estressado. Eu não xingo, não brigo, eu fico dentro né, no meu Também som, não. mas eu reclamo demais. Mas dentro, Pô, e deu vontade de abrir. Pô, esse pessoal de Manaus, eu lembro, eu sou meu de marido diz, Manaus. não briga na rua. Não vale Aí a lá pena. vai. Não vale a pena. Isso Não aí vale, jamais. não Mas que vale. irrita, irrita, né? E Irrita. aí, nesse aspecto, assim, que tu tá falando, que o palestrante citou, realmente é pra refletir, porque a gente tem aquele ditado, quem tem fama deita na cama, né, Beth? E a gente leva isso a pagode, Gente, realmente. eu escolhi isso como minha profissão. Não Lógico, quero não. como E eu meme, não. não. Acho Aliás, engraçado. eu vejo que a gente, como é que se diz, que hoje, muitos profissionais, você, eu, todos que sentaram nessa bancada e muitas outras centenas que eu tenho o prazer de conhecer, são corretores de imóveis por escolha e têm orgulho de ser corretor de imóveis. Sim. Inclusive, né, de fora da nossa cidade, enfim. Mas eu não acho que esses memes fazem a gente cair no conceito da sociedade. Eu não acho. Até porque vai ter meme de médico, de Vai, advogado, de vai. tudo. Só que às vezes tem um meme que passa do ponto. Aí tudo bem. É esse Ele é aí. mais, Não é o mais meme que a gente tá pesado. na chuva, tá no sol, tá trabalhando. Isso aí Não, teve é um dia legal. desse que A eu gente vi tá falando uma daquele que degrine muito a começa a imagem. denegrir a Entendi, imagem. entendi. E a gente vai lá e curte. Não, aí Curte, que eu digo assim, curte, vai lá, ajuda no engajamento ali, por assim dizer, gente. né? É bom que deixa pra Passa lá, rápido que que é não pra não vai. dar. Até porque isso não é verdade. A A gente, maioria, a com gente, certeza. gente, eu sou corretora, você é corretor. Essa é a nossa profissão.
Foi a Não nossa levar esse negócio a escolha. sério, né, Beth? Sou formada em comunicação social, em publicidade e propaganda, e depois eu sou corretora. Mas eu abracei a Tu corretagem. fez a tecnólogo de TI. Foi com você que eu falei que fez a tecnólogo ou não? Porque Não foi tem comigo. algum corretor que eu fiz que ele fez. Tava tendo, né? Não sei se ainda tem, eu acho que tinha o tecnólogo, né? Para 2 Sim, anos. sim. Se eu não me Eu engano, é conversei com no alguém que fez. Eu, CETAM. caramba, não, na época tinha até na Estácio. Um tempo desse, há uns 3, 4 anos atrás, tinha na Não Estácio. sei. Tinha na Estácio, tenho certeza. Mas, e tinha outro órgão também que Aham. fazia. Mas eu lembro que a pessoa, não, eu quis fazer o de tecnólogo. Eu, caraca, a pessoa, essa daí tá com A gente disposição. acaba trazendo, né, essa bagagem que a gente traz como a gente vê advogado, corretor, como a gente vê engenheiro, corretor, Sim, como a gente vê arquiteto, corretor. Então, a gente traz essas outras experiências, essas outras bagagens. Você, como empresário, também hoje sendo empresário do seu negócio, você traz essa bagagem para a corretagem. Então, isso é muito positivo. sim, com Então, certeza. lá atrás, quando eu fui para patrimônio, onde eu fui para o marketing, que eu fiquei muito perto do comercial, muito. E lá a gente trabalhou muito com metas, com números, com análise de comportamento de cliente, de escolha de produto, né? O que entregar para a cidade de Manaus, como melhorar, o que o cliente quer. A gente que tá, a maioria dos corretores que estão na ponta do iceberg ali na venda, né, na captação de cliente, ele não tem, quando a gente trata de incorporação, não tem noção da magnitude que é um projeto, né? E A gente fazer. vê ali a plantinha ali, o que o condomínio vai oferecer e pronto. Mas aquela plantinha que está lá Mas ali teve um passou, estudo de teve um... viabilidade, que aquela plantinha tem um custo e ela se encaixa no Não, e orçamento. aí, como tu Aí eu falou, quero colocar o 100 entorno, palmeiras né? imperiais lá de sei lá quantos milhões. A viabilidade não vai Não fecha, fechar. a conta não fecha, né? Não, eu Não entro muito fecha. nesse aspecto do que as incorporadoras, as construtoras, quando fazem projeto, pensam no entorno, no bairro, nas redondezas, o que vai melhorar ou piorar no trânsito, Perfil que do estrutura vai cliente. ofertar, né? Para que cliente é aquilo, Para né? que É um cliente? estudo muito mais macro do que a gente que está aqui na ponta, que a gente, na grande maioria, não está atento para isso, não está É, a gen- presente para isso. mas eu acho que a gente tem uma ponta importante que a gente escuta a dor do cliente. Não, mas E eu aí não a gente tô, traz, por exemplo, ele fala, eu preciso de mais do que uma suíte, aham. né? Eu preciso de 2 vagas de garagem, enfim. Não, não E tô soltas, e diminuindo, não. soltas, É, né? eu não tô diminuindo o corretor, pelo contrário, eu tô falando assim que. E me coloco nessa posição. É que às vezes a gente não sabe o que Lá tá lá atrás, por antes de baixo. conhecer o pessoal da incorporação, eu também não estava presente para isso. E aí você vai conhecendo as pessoas, vai trocando essas ideias. Caraca, mano, olha o trabalho que é. Olha o quanto de gente E o precisa estar pós-venda, relacionamento ao também. cliente, o boleto não chegou, meu Deus! Aí a gente já é outro sofrimento, né? Outro Outra dor. sofrimento. Mas assim, o mercado imobiliário ele é muito complexo, né? Do que só a compra e venda, do que só sentar e fazer um plano de negócio. Ele exige muito mais, né? E coincidentemente hoje eu falando com uma corretora, incentivando ela a ir ao curso, né, de amanhã, eu falei para ela, mas eu não trabalho com locação, eu não trabalho com administração de imóveis. Eu digo, ótimo, eu também não. Por isso Eu mesmo. falo, mas assim, quanto mais conhecimento tu tiver, mais bagagem e autoridade tu gera e segurança para o teu cliente. Então, se você é focado em venda, saiba falar sobre aluguel, É, saiba falar. eu não sou focada em administração. Sim, sim, sim. Eu não faço administração. Eu sou focada em terceiros. Isso é uma outra coisa que depois a Uhum. gente vai voltar para conversar. Mas eu sou focada em terceiros. E eu não sou focada em administração. Eu faço alocação. Sim, tu E eu fui intermedia. fazer eu vou fazer o curso, que é amanhã, da doutora Laura, exatamente por isso. Porque a gente tem que saber sobre isso. Explicar para o cliente, ver como é que tá o A gente é mercado. corretor, Sim, a gente saber tem que. a rentabilidade que aquilo ali vai gerar na compra daquele imóvel, que é o de terceiro que tu tá vendendo, talvez para o investidor, né? Então Falo isso todo dia pro meu é marido. uma bagagem que tu tem que ter, mesmo que não trabalhe focado nisso, né? Tu tem que conhecer. Muito, Não dá para simplesmente, não trabalho, não vou fazer. muito. Eu vejo muito isso e é impressionante a diferença dos corretores que vão se destacando e tendo resultado para a diferença para esse corretor que ainda não despertou que qualquer conhecimento do nosso mercado é essencial para os resultados deles aqui e daqui a 5 anos. É porque acho que a gente é muito imediatista, né? A É, gente não olha é. para o amanhã, para daqui a um ano, daqui a gente olha para as contas que estão vencendo e que vão vencer. E a gente acaba não estando presente para essa parte de se qualificar cada vez mais, né? E a gente tem que se qualificar. É, E não só a gente.
Não só a gente. Não, qualquer profissão. Qualquer profissão. Qualquer profissão. E tá muito rápido. Tá muito fácil, né? Tem muito acesso, a gente tem aulas gratuitas no YouTube, qualquer assunto que a gente procura tem Amém no também, YouTube. né? Pois Amém é, também. tem qualquer... Porque a gente acaba se profissionalizando. E assim, quando lá atrás eu fui patrimônio e eu acabei abraçando, que eu fui trabalhar na ação imobiliária do Seu Laborda, que você conhece, da Raquel. Aí foi quando tu tirou o Cresce. Aí foi quando eu tirei o Cresce. Eu Isso falei, foi- eu vou ter que tirar, porque Vou vender agora. eu vou ter que vender, não posso sair dando, né? E graças a Deus, muita gente me conhece, marketing dá patrimônio, Uhum. né? Ainda tem a fama. Ainda tem a fama, ainda bem que eu espero que seja positivo. E aí, o Seu Laborda, muito gente boa, junto com a Raquel, me abraçou ali na ação e foi me conduzindo mesmo. Um E beabá da corretagem. mas eu também vou falar que eu não fui fácil, Laborda. Mas assim, eu não era aquela corretora de pegar o contrato. Ah, tá aqui o contrato. Não, eu vou ler. Eu tinha uma canetinha vermelha sempre. Vou grifar. revisar. Tá errado. Espaço. Então, assim, Cri, eu vim cri. de publicidade. Primeira coisa que eu fiz na Criteriosa. saga, tu sabe o que o meu chefe tinha me falado? Hum. Pegue o jornal e vá rabiscando todos os erros de português. Eu achava que aquilo era besteira. Não é só pelo erro. Às vezes é uma grafia, é um ponto errado, é um parágrafo, é uma vírgula. E ele não me dava o jornal inteiro, que era desse tamanho na época, né? Hoje o que é jornal. Mas eu ia riscando, ó, isso aqui tá errado, tá? E aí era a minha tarefa de segunda-feira. Então, para mim era muito fácil pegar eu acho até terapia, tá? Agora sim, me dê um contrato e me dê os documentos. O negócio de só falar o digitado, não. Eu imprimo tudo e reviso olhando. E essa semana... É analógica nesse aspecto. É porque fica mais fácil visualmente. É a minha certo. mecânica. Sim. Não, tem Como gente funciona. que gosta de ler, não sei não daquele... Não deu, do daquela Kindle. Tem Não gente que gostei gosta. também. Pois é, eu Ganhei, prefiro o mas não livro foi. físico, né? Papel. E aí. ele tem, tu sabes, o Kindle, ele tem uma luz estudada, deve ser pela NASA, E tem ferramentas pra tu grifar, ti pra tu não... anotar, tem pra ti não te vários cansar recursos lendo. e tal, Não. mas não é a mesma coisa. A gente nasceu em 1980, então a gente gosta É disso. outra E aí, pegada. eu fui para uma outra pegada mais criteriosa. Então, enquanto tinha todo mundo, ou quase todo mundo da imobiliária que só recebia o contrato e já ia lá fechar, na época que se imprimia, que fazia reconhecimento digital em cartório, né? Nessa época aí Eu tu pegava o tava contrato, mas como é isso aqui? E ficava. Mas lá... E ele foi assim numa paciência, numa maestria de... Era chata da porra, ele falava, "Ei, não, bora." Cara, sabe que gente, já que a gente tá falando mal de alguém, a gente pode falar da gente. Sim. Ele falava, minha menina, semelhantes atraem semelhantes. E os meus clientes são cri-cris que nem eu. Exigentes. Entendi. Fazem por excelência. Então... Já foi uma porta de entrada bacana que tu já lá atrás, tu já... Mas eu fui muito no detalhe. Olha... Mas se ele te ensinou e te teve paciência, que bom. Por isso que eu falo, às vezes, podia ser para os alguém mais corretores bruto novos, que não tivesse. aproveitem, tá dentro de uma imobiliária, senta com o dono. Me ensina isso aqui, o que é isso? Pergunte, todo conhecimento. Te tiram tudo, Fabiano. Menos o conhecimento, né? Menos o teu conhecimento. Isso aí ninguém nos rouba, né? Não, Por isso não conhecimento fútil, mas É. conhecimento bom mesmo, que a gente... Às vezes, olha só, o que eu fiz lá atrás, de revisar, hoje me ajuda a fazer um contrato. Com maior velocidade, com mais tranquilidade, com assertividade, né? E ficar uma coisa estética, né? Porque às vezes a gente manda para advogado. E aí? E aí ele vai já olha com outros olhos, né, o teu contrato quando ele é Foi um assim que eu contrato mais conheci a clean. doutora Laura. Sim, legal. Né? Legal. A gente tem essas... E olha como é que é o negócio, né? A gente vai se cercando de pessoas boas, né? A gente vai... A gente acaba fazendo. Isso, eu falo assim para os meus colegas de mercado, principalmente os que estão há pouco tempo no mercado e que querem criar uma trajetória. Eu sempre falo que é muito importante escolher com quem você vai andar, com que mesa você quer sentar, né? Parece clichê, cara, mas não é, Não né? é. A gente lá... E eu falo para alguns que são 20 anos mais novos do que eu falo, cara, eu queria que alguém na tua idade me dissesse isso.
E que eu ouvisse. Também. Porque tem Mas isso assim, eu também. realmente nem tive, porque as amizades eram outras, a vida era A outra. gente não tinha tanta opção de mesa pra sentar. Não tinha, né? E aí, tipo, ali era realmente muito tranquilo, a vida era mais desacelerada. Então a gente tava, né? A gente queria ter o nosso e curtir a vida se der eu faço isso. Não tinha realmente planejamento, conhecimento financeiro, educação financeira. E aí, assim, quando você pega uma pessoa hoje de 20 anos, que tu já vê, tu olha, tu vai, cara, esse cara aí vai voar. Esse cara aí, essa menina aí, quando tiver na minha idade, vai estar bombando, porque ele já tá em outro patamar hoje, aos 20 e poucos anos de idade. Então, quando eu chegar nos meus 42, 45, nos teus 44, nos meus 45, eles vão estar em outro A minha patamar. cabeça é de 20, minha energia é de 15. Pois é, olha, e aí a gente fica pensando, pô, eu queria ter essa disposição dos 20 anos, porque era muito legal. Não, mas a gente já sente, Não, eu tenho metas. A minha meta é uns 55 eu já poder dar uma desacelerada, que eu já tô cansado agora. Deus me livre de desacelerar. Que isso, Não, pra com quê? 55 eu quero desacelerar. Não. Daqui a 10 anos, não, para, Beth, não é minha meta. Daqui a 10 Tá anos bom, é eu tua, preciso eu quero me meter na desacelerar. tua meta, Pois mas a é. pessoa é muito enxerida. Tu não desacelera qualquer coisa, vai lá com a Beth que ela dá tua acelerada. Não, assim. Eu Bem, quero não vamos parar. entrar nesse tema aí, porque esse Não, tema pode é... sim, eu não quero Por que que eu parar, mas eu escolhi quero a desacelerar. corretagem? Por quê? Dentro do meu planejamento com o meu marido, Sou digníssimo. meu digníssimo, que é assim, um super companheiro e a gente conversa muito. Legal. O Laborda me falou uma vez, case com quem você gosta de conversar, você gosta de trocar ideia. Imagina, do jeito que eu falo, se eu não tiver marido que converse comigo, seja um bom não vai ouvinte, dar né? certo. Pelo menos ele tem que ter... Não, mas ele é assim. E aí a gente, o que a gente quer fazer? Dentro dos nossos 1000 planos lá que a gente fala, a gente precisa realmente... quando a gente fala que os nossos pais se aposentariam com 60, a nossa realidade, a dessa outra, juventude vai ser diferente. A gente está falando só da parte financeira. E eu gosto da corretagem demais, de venda, eu gosto de gente, eu gosto de atender, eu gosto disso. Sim. Nem sempre são rosas. Claro. Mas eu vi assim, na comunicação, esses meninos novos iriam, tipo, rápido dominar. E eu falei assim, eu posso voltar, mas são poucas oportunidades, sendo que o mercado imobiliário te dá muitas boas oportunidades. Por exemplo, a gente é corretor, a gente vende tudo, mas a gente tem um foco. Sim. Né? Beth, eu vendo Iranduba? Não, eu não tenho não sou focada em Iranduba. Eu posso vender? Eu posso vender. Aí a gente tem ótimos parceiros. Vamos lá. Para isso, faça muita parceria. Sim. A gente tem muitos bons Para colegas. mim faz total sentido. Total sentido. E a gente tem muita gente boa, Fabiano. Sim. Tem muita gente boa no mercado. E aí foi aí que eu falei, não, porque com a corretagem, você quer parar com 50 aí? 5. Não quero parar. Não, quero mas desacelerar, desculpa. Desacelerar, trocando a palavra. Isso. E aí eu falei assim, não, eu quero... Porque eu acho que se você estiver bem de cabeça, saúde física, e eu acho que você vai até 65, 70 tranquilamente. Sim, hoje em dia já... até a gente vê na internet os memes que tem, né? Os jovens da década de 90, tu fica impressionado como aí é que tu era, conta né? quantos corretores de 60, 70 anos tem? Tem. Muitos. Sim. Mas quantos publicitários de 60, 70? Poucos. E eu, poxa, realmente é um mercado que não é só gostar, a gente também tem que olhar o mercado. Claro. Né? E Olha, aí... de corretor hoje, referência em relação a... Quando tu faz essa referência de idade, que eu posso até estar julgando errado, né? Mas eu acho que deve estar chegando aí nos 60. Eu tenho a Letícia, top producer. Letícia! Né? Eu matava. Pois é. Ela tem 45. Não. Tem, claro. Não tem não, Letícia? Ela já me falou que não vou entregar a idade dela, mas ela não tem 45. A gente sabe que ela não. E eu acho que o É Jorge uma Ayub também já é um... Eu acho que ele já é 60. Não sei se ele já tá nos 60, mas assim, a gente vê aí no mercado ativo, Augusto, super ativo. que é advogado. E aí a gente vai Pronto, pro monte, que já teve Augusto. aqui, é verdade. Então a gente tem aí, sei lá. Mas assim, tu O vai puxar na Laborda. memória, dá uns 15, 20, que é ativo no mercado imobiliário. Dá mais um pouquinho. Eu Mas acho é que porque dá mais. mas é porque a gente vê ali mais, que a gente é eu das tô antigas. falando assim do pessoal É. que eu vejo presente ativo. Pode ser que tenha muito mais, eu posso estar sendo injusto. Tem. Mas é que tu falou, olha como são visões distintas. Tu falou da galera mais nova, que tu entende que eles chegam e vão dominar a parte de comunicação, as redes sociais.
Na área de publicidade, Sim, na né? área de publicidade. Mas na corretagem, eu vejo muita gente nova travada para gravar vídeo, para aparecer na rede social, Que não tem nada a travadada. ver com a idade, É, tem a ver com exatamente. outras E aí coisas. eu vejo, é muito perfil, né? E aí, tipo, a pessoa, não quero gravar, tem muito. Eu acho que hoje o que eu mais converso com as pessoas é problema de autoimagem. A pessoa não gosta da cara, não gosta da voz, não tô Tem legal. um monte de coisa que a gente acaba não Né? gostando E aí que eu teve. Tu conhece o Joaquim Almena? Sabe quem é o Joaquim Almena? sei, Joaquim, ele veio. do Augusto, Pronto, Joaquim, da Sei Castro, ele veio na aqui. época Sei Castro. E aí Agora ele disse Casa e assim: Casa. Ah, não, Fabiana, porque eu não gravo porque eu tô feio. Eu lembro que a gente Oh, começou a meu rir. Aí Deus. quinta série, Joaquim, deixa eu te contar, tu é feio, Joaquim. Tu não pode deixar de gravar por causa disso. Aí ele Joaquim, riu. gente boa Ele, demais. gente finíssima, cara. O Joaquim é um dos Conhece seres muito. humanos, e além de conhecer, mas é um ser humano, gente boa demais, né? Eu falo assim, além da profissão. Assim, é uma pessoa que eu levo, tenho uma amizade. E um dia desse eu trombei com ele ali no Plaza. Eu saindo do Uhum. cartório, ele Do, entrando no do cartório, segundo. do Do primeiro ali, né? primeiro, desculpa. E aí a gente começou, e aí, Bahia? Ele me chama de Bahia. Inclusive, ele tá magrinho, tá garotão, Tá, né? olha aí. Já É. dá pra gravar E aí vídeo. ele fala, eu lembro muito Vamos bem, lá gravar vídeo com ele. muito bem do corte que eu fiz dele, que ele falou, não, eu digo, mano, a gente começou a rir. Eu digo, é mesmo, quer dizer, eu tô gordo, né? E eu Ele digo, domina o Palm Beach aí, que ele mora lá. mora lá e faz as operações, mas é um cara. E eu falo assim que a gente é de uma geração que talvez a gente até tenha esse problema, mas vai, faz. E aí a galera mais nova não, tem muito essas travas, que pelo menos os que É eu porque conheço, eu né? não sei, não sei, mas eu não sei se eu estiver errado, me corrija. Será se não é porque existe uma exigência de perfeição, de estar, porque Pode vive ser, faz tanto, sentido. porque tu Tudo olha é rede assim os social, todo mundo é vídeos, belo, né? perfeito, digo, menino, não Tudo tem papada esse cinematográfico. pessoal, né, menina? Não tem nenhuma manchinha na pele, né? Menino do céu. Mas Pode ser enfim, a isso, gente pode ser isso. acaba Acaba tendo tendo. essas referências de perfeição que a gente sabe que só é na rede Queridos, social, né? aquilo não é a perfeição e sejam Tem felizes com o que filtros, vocês tem são. Photoshop, tá tudo certo. E Nada, tem que ser profissional e seja você. isso é. Não, essa questão de beleza, né, essa exigência de padrões, eu falo que não existe gente feia, existe gente sem dinheiro. São coisas diferentes. Você tá com dinheiro, você fica muito bonito, você se cuida mais, você vai ter mais tempo, você vai se alimentar melhor, você vai fazer procedimentos. Não tem a meme? A gente tá falando de meme, como é? É, Haverá sinais, né? Eu não falarei nada, mas haverá sinais, aparece a pessoa toda enfaixada lá. É isso, é com dinheiro, mano, fazendo haverá as dicas vendas. ali que Pronto, por ali haverá passou uma sinais, cirurgia. exatamente. Aqui jaz. Voltando aí um pouquinho pra tua história, que a gente fala um pouco, né? A gente já se perdeu. Patrimônio, Patrimônio, fui aí para ação foi imobiliária ação ser imobiliária. corretora. Isso já com Cresce, já começou a ir Já na como venda. cresce, já fui para venda E aí, direto. do Raquel Cresce, super me ajudando, uma querida assim que eu super devo muito a ela também também. tem esse sentimento de gratidão, né? E isso é legal pra caramba. Do Cresce até hoje, Do 2025, quanto tempo Cresce, de mercado imobiliário nesse aspecto? 5, 6 anos. Ah, tá. Foi 2018. Ao mesmo tempo que eu. Ali. 2018 eu entrei. Pouquinho antes de 2018, porque, Foi na verdade, na Patrimônio eu já trabalhava dentro da ação praticamente. Então, mas, enfim, mas vamos colocar só a ação aí, 2018 pra cá. até pra cá. Então, Só, 7 anos vai fazer. Dependendo do mês, é, quase 7 anos. só que quando foi ali no ano passado, 23 Uhum. para 24, Certo. o Laborda acabou, a ação imobiliária acabou indo para outros caminhos. E eu era uma corretora diferente, eu chegava com esse dono. E aí, reunião do ano, qual é a meta desse ano? Qual é a minha meta? Eu começava a cobrar ele para ele me cobrar. Tu queria que ele te Porque desse um número pra tu seguir. lembra a história do TDAH? Eu Sim. sou com checklist. As minhas amigas vão saber o que eu estou falando. Tudo eu faço Tudo tem planilha. um checklist. Por isso que tu gosta da Laura, né? Que a Laura é super organizada. Já foi no escritório da Laura? Não fui fisicamente, porque A da outra Laura vez a gente fez tem um online. quadro na parede dela que tem lá separadas datas por cheats de cores. É uma coisa Laura, assim vou te visitar. surreal de organização. Aí tu vai Não, mas a saber. gente tem também. Eu não sou tão organizada, não. Não, Tem minhas Laura coisas é. que eu sou bagunçada. Então tu Mas vai assim, gostar. falando dos meus clientes, eu tenho, tipo, venda tal, tudo organizadinho. Então, e não só disso. Mas também tem outras gavetinhas que a gente não arruma. Sim. Mas eu comecei a cobrar. Vamos lá, o resultado. Qual foi o resultado desse ano? Aí, o resultado do ano passado? Aí, puxa aí. Mas quanto foi o VGV? O que a gente mais vendeu? Esses dados Enfim, tu começou a se na questionar. verdade, tudo isso tem muito a ver com a base familiar, né? Aham.
Por quê? Minha irmã, A mais velha ou a mais a nova? mais velha, sempre a mais Aham. velha, que foi, nós somos muito gratos, tá? Mas ela é uma querida, só que ela era controller da Philips do Brasil. É, Então ela não era nem o financeiro, ela controlava, o financeiro. tipo, tudo que Sim. gastava. Então Ela era o ela controle do era. controle. Aí é a profissão chata. Eu digo, mano, que coisa, né? Mas ela fazia com maestria, né? Ela, enfim, Planilha de Excel pra planilha ela de é Excel louco. tranquilo. O meu irmão, compras, também é o doido da planilha. A minha outra irmã, ele é economista, economista, minha irmã mais velha é contadora, minha outra irmã é professora. É. A minha irmã, essa outra irmã que é professora do estado da prefeitura, não é nada tecnológica, mas ela tem a vida mais organizada do que eu e todo mundo junto. Ela não deve, ela tem tudo, ela tem uma agenda, gente. Ela anota lá Física. 3 parcelas, Tal. tal. Se ela perder aquela agenda, pode morrer que. Mas assim, tudo. Solange, quanto é que eu te devo? 55 centavos. Do dia tal, Solange, tá referente. arredonda aí, 60. Não, 55 e 26. Solange, não dá. Então, graças a Deus veio o Pix, né? Aí dá pra gente fazer Dá pra certinho. fazer É, não direitinho. tem um truco. Como ela E gostaria. aí a gente vem nessa base familiar muito exigente. Mas hoje tava vindo pra cá, minha irmã, eu vou viajar de férias. Uhum. E ela, tu ainda não fez tua planilha de férias? Eu falei, Olivia, ainda não decidi. Mas eu preciso saber pra onde que a gente vai. Então, é a família da. Não é que a Da gente. programação, da organização, Eu tem uma acho que série sim, de... mas aí tem outras bases familiares que acaba resquícios que acaba trazendo isso pra gente. E o meu marido também é um pouco mais organizado, então acaba que colou nisso, né? Então, quando foi em 23, a ação acabou indo para outro segmento. É. Uma escolha lá deles, eu falei, ai, não, acho que eu vou carreira solo. Graças a Deus, eu falei assim, gente, eu acho que é a hora. A gente sempre tem um pouco de medo. Normal. Porque Será que vai dar certo? a Raquel é minha amiga, irmã, e o Laborda, nosso amigo não só meu, mas da família, eu sou super grata a ele. Eu fiquei com medo. Sim, E imagino. mas eu sou uma pessoa bem resolvida, teoricamente, eu Fico com medo achava. mesmo. Digo, cara, aí meu marido falou assim, Betty, vai, Deu o empurrãozinho que faltava. vai. E aí abri empresa, fiz tudo. Aí toda Maria Planilha, tem que ser tudo organizado, não dá pra ser nas coxas, não. Primeira venda que eu fiz sozinha, o cara já me pediu nota fiscal. Eu falei, ai, com muito orgulho, porque eu já tava tudo Tá organizada. toda Tu já felizona. pensou se eu não tivesse me Sim, organizado? sim. Então, assim, aí fala, pô, tu tá orgulhosa de pagar imposto? Não, gente. Não, mas a tua Não é sobre organização, isso. sim, É saber que sobre. tu tá estruturada pra fazer um Eu sou negócio uma empresa profissionalmente, sim, de uma sim. pessoa só, mas Sim. eu sou. E aí, nesse meio É uma da. MEI, a gente fala, né? É uma MEI, né? Não, nem. É. Mas e na ação, dentro da ação, apesar de eu ter vindo da patrimônio, eu nunca fiquei focada em novos. Na planta. Sempre foi o terceiro. estoque de terceiros. Ou terceiros. E ali eu comecei. Fui Rimax por 2 anos junto com a ação, né? Aí quando a ação saiu da Rimax, eu também acabei saindo junto. Mas hoje, assim, eu sou uma pessoa totalmente focada em terceiros, né? Ai, Beth, tu não pode vender? Claro que a gente pode, né? Sim. Mas É o nicho que você escolheu atuar. o nicho que eu Ponto. escolhi. Não significa que você não possa vender planta ou outros produtos que surjam no mercado E da aí, gente. já que a gente está falando de planilha, em 2023, vamos ver se eu não vou errar nenhum número. Em 2023, eu fiz 78% dos meus negócios com parcerias, em Caramba, parcerias. legal. Expressivo, né? Muito expressivo. Então, assim, o Mais da relacionamento com o metade. corretor, muito bom. Fabiana, eu te falo que eu nunca tive um corretor que me passou a perna. Que bom. Muita gente boa no mercado, a gente tem que acreditar no Na outro. verdade, de verdade, nesse aspecto, eu sempre, talvez eu seja até romântico, porque, não sei se, igual você, eu também nunca tive problema de parceria, de verdade. Não, Estresses não tô faz dizendo que amanhã não parte. tenha, por Não, favor. e eu falo assim, quando a gente fala problema, nunca fui enganado por nenhum corretor, colega. Estresse, não concordar com o jeito de a gente seguir com o contrato, isso já Isso aí é aconteceu. normal. Mas a gente resolve. Agora, na parte de desonestidade, graças a Deus também nunca tive esse problema. Então, eu sempre entendo que a gente tem mais profissionais Eu não sei se é porque qualificados e eles já me bons do que... conheciam de outra. Não sei. Não Mas sei, acho que graças a não. Deus acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem um número... Eu posso falar uma besteira aqui, mas eu acho que a gente tem um número muito pequeno
de maus profissionais De na nossa laranja categoria. ruim. E muita gente boa que quer com fazer certeza. Eu acho que, diferente. sei lá, eu entendo que essas laranjas ruins, elas vão ser expelidas do mercado naturalmente. Seja pelos próprios corretores, seja pelo mercado que vai entender que hoje existe uma fatia Ou vai ser melhor de... consumida por um cliente não exigente. Exatamente. Mas assim, esse cliente não exigente também, com o passar do tempo, ele vai parar de não ser exigente. Ele vai ser exigente. Porque ele começa a ter referências boas de atendimento, de fotos, de vídeo, de conhecimento de O filho dele documento, começa a enfim. falar, papai, olha isso aqui. Olha, pai, hoje não é mais Isso. assim. Exatamente. Aí acaba que esses maus profissionais, eles, com o passar do tempo, eles vão ser É, cada vez menos. Eu é, acredito é. muito nisso. E aí, em 2023, eu fiz 78% das minhas vendas planilhadas no Excel. Aí Que lá bom. eu sei quanto que é meu foco, quanto que é Qual casa, foi teu VGV, qual foi tudinho. tudo. E aí, em 24, já foi 53%. Que ainda é também expressivo. Ainda É é mais da expressivo, metade. é expressivo. Sim. E aí a gente tem um resultado super positivo. Quando a gente trabalha, o resultado vem. Ele vem muito bem. A gente tem as nuances do mercado, mas isso não impede que o nosso resultado... Acredito eu que o teu número de parcerias diminuiu de 23 para 24, mas me corrija Eu se eu já estiver fiz errado. O teu VGV de 24 foi maior que 23? de 24? Foi. Foi, Foi maior. Então, ou seja, teve também um foi. crescimento de faturamento, né? Da tua empresa. Sim, Da sim. Bet empresa, da Bet Imobiliária. Elizabeth Carvalho, nome de guerra, né? Elizabeth Carvalho. Teve também um aumento. Então, significa que com Sim, todas as dificuldades do mercado sim, autônomo, você conseguiu alavancar o teu sim. negócio. E aí, o que foi uma coisa boa que a gente veio ali de um pensamento? O meu primeiro cliente. Quem é o nosso primeiro cliente? Quem é o meu primeiro cliente? Como imobiliária, como incorporador, tudo primeiro cliente, como parceiro, como autônomo, o primeiro cliente vai ser o corretor, é o mercado imobiliário. O mercado. É o mercado imobiliário. Não pode ser, a gente não pode enxergar isso de maneira, não pode fechar os olhos para isso. Principalmente, eu acho que como autônomo, mais importante ainda. Principalmente, porque quantas pessoas tu tem na tua imobiliária? A gente, na minha unidade, não, relaxa. Na minha unidade tem 9 hoje, mas na rede a gente tá com mais de 40. Ou seja, tu tem ali, querendo ou não, dentro de casa já tem alguém que Sim, possa, já tem possivelmente gente tenha. para oferecer meu produto ou eu oferecer os produtos Por dele, isso né? que o relacionamento com o outro corretor, para mim, ele é determinante. Porque Concordo. é onde eu preciso dele e ele precisa de mim. Eu acho que o corretor inteligente, ele vai ter relacionamento com os corretores, com as imobiliárias, com as incorporadoras. Ele Sim, tem que ter esse network gigantesco e amplo, esse porque... leque de opções para porque, ele. como tu falou, teu foco é terceiros, mas se tu quiser vender qualquer empreendimento para algum cliente teu, tu tem acesso ali no WhatsApp, é um coordenador de produto que te manda ali uma tabela atualizada, e aí, eu tenho que passar pela imobiliária X, que é cadastrado. Tu Sim, tem conhecimento de quem é o dono, pô, posso passar por aí, vamos negociar. Então, essa relação, ela é essencial. Se muito. você for ter orgulhoso demais e achar o ponto de eu me supro em todas as necessidades do nosso mercado, não Ai. é o caso, não é uma verdade. Não, é porque realmente não Né? é. Tem Eu acho que nem em outro incorporadores que tu mercado, não vai né? poder passar a venda, se tu não tiver por Não uma parceira, vai, né? não Aí tu vai vai. deixar de vender, vai perder negócio. Não. Ninguém está no momento para se perder negócio e se nem para perde. deixar cliente Na mão, não né? atendido. Isso, que é Sim. tão importante quanto. E aí eu acabei, comecei a crescer o nome Elizabeth Carvalho. Legal. Que isso é uma crescente eterna. Sim, Então, por favor, não parem. não parem. Então, assim, o que eu comecei a fazer? Fiz todas as 300 milhões de redes sociais que a gente tem. Eu tento fazer muita rede social. Hoje eu venho numa migração. Aí agora a gente está falando de publicidade, né? Eu quero humanizar muito mais os Foi minhas essa redes semana ou foi sociais. semana passada que tu lançou um vídeo falando de te Foi, é porque eu já apresentando? eu já tenho. É, Mas foi semana foi semana passada. passada, né? Eu tô tentando humanizar um pouco mais, porque sabe aquela história da planilha, é muito imóvel, 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 e às vezes não é só sobre o imóvel. Não é, na verdade, sobre o Sim, imóvel. é mais sobre Também. gente, né? É sobre gente, sobre relações, sobre dicas. Que documento eu preciso? Uhum. Eu tenho o título, eu sou o dono. Então, Legal. eu já tô aí numa crescente que a gente precisa caminhar para isso. Legal. Graças a Deus eu consigo fazer isso com facilidade, porque eu não vou ter vergonha, né? Já tenho ali, né, essas caras de pau, E tu então... busca as ferramentas que facilitam, né? Tu já Então, conhece aí muito lá, disso, né? quando eu estava na Patrimônio, eu fui para ação, eu entendi que o corretor é o meu primeiro cliente. Sim. E eu comecei a criar um hábito terrível de adicionar todo mundo. Falar, oi, Fabiano, tudo bem? Olha, eu tenho esse imóvel.
E foi assim que eu comecei. Hoje eu tenho mais de 2.500 contatos de corretores do mercado no Caramba, meu celular. tu é um cresce ambulante. Cara, cresce, eu queria essa planilha aí. Não, lá que tem 7.000, mas não pode, né? Tem a lei do É, que não pode. não Mas pode assim, pegar a planilha. mas eu Mas tu já tenho. tá encaminhado aí com a tua. Que pena que o WhatsApp ainda não atualizou na velocidade que eu quero, porque hoje ele não vai me entregar 100. É, tem um número Tem um número limite, né? E aí a gente vai para outras ferramentas, né? Então, um desses cursos que eu te falei que eu tento fazer. Só que muita ferramenta ele acaba tomando muito tempo da Isso, eu ia te falar. gente. A gente fica com obesidade de informação e não põe em prática. Pouca operação. Isso. Essa ação de Ela tem que colocar ser em agir. E constante, quanto né? que aquilo te dá resultado? Sim. Então, o que eu faço hoje? Eu trago muito para todas as redes sociais que todo mundo faz, eu faço o que todo mundo faz. Eu tenho um site, e aí eu queria. Semana passada eu fui reunir com uma corretora amiga, Uhum. e ela falou: Nossa, teu site é maravilhoso, nossa, deve ter dado muito trabalho. Eu falei: Não, querida. Não, você compra lá pronto, você coloca. É. Eu não tô diminuindo o meu Sim, site, não, sim. meu site é um O fofo. site é bonito, Mas né? é funcional. funcional, é um site de imóveis. Eu não quero. Pronto. Ele não precisa ser Não quer mais. inventar a roda, né? E ela falou: Não, mas isso deve ter dado trabalho. Então, as crenças limitantes Que que a a gente gente ainda tem, né? tem, Trava. sabotador. E aí, Sim, aí sim. a gente tava comendo. A gente foi comer lá no Mês do Sura. E aí eu falei: Quanto que é esse prato, amiga? Que a gente vai dividir, porque é um pratão. 56. Falei: Então, quanto que é a tua pizza? Comecei a instigar ela. Pegou ela pela comida. Ela sabe de quem que eu tô falando. Ela vai ver. Quanto que é a sua pizza? Quantas pizzas você pede? É tanto. Então, é a sua pizza do mês. R$ 58 o site. Mas eu não vou saber fazer. Amiga, É autoexplicativo. Você é sabe colocar no só- OLX? Só empurrar. Sabe. Você tem marca? Tem. Tá pronto. Não acredito. Ah, mas eu não tenho imóvel. Eu falei: Peraí, calma. Você trabalha com incorporador? Sim. Deve ter aí. Coloca aí. X quantidade de No empreendimento. mínimo, tem aí umas 20, se tu não pegar tudo. Só pega ali O que tu quer trabalhar, de fato. aquele teu nicho. Tu já tem 20, 30, 40 imóveis. E hoje eu sinto que a gente tem muito Instagram, que é maravilhoso, mas a gente tem, por exemplo, quando a gente fala de um relacionamento, eu acho sim que alguns clientes ainda dão uma olhada no Google, Ah, com dá uma certeza. olhada no Instagram, Tanto, no site do tanto que corretor. os portais fazem grana com isso, né? Porque tem a demanda Tem no a Google. demanda. Eu acho até que é o público mais qualificado. Ah, esse é perfeito. O cara que sentou pra digitar, ele é o quê? Ele tá de fato procurando alguma coisa mais específica ali, ele não vai, porque tu não entra na rede social, no Instagram e vai lá no teu explorar e pesquisa imóvel em tal canto. Apartamento não. Não, tu Ali vai é no Google, curiosidade, tu vai ficar ali tu pesquisando, tá aparece passeando, isso. Tu vai pra cima, tu vai para ver meme, tu vai pra ver alguma notícia que tu gosta ali, enfim. dá uma atualizada nas fofocas. Exatamente. Agora, em relação à pesquisa mesmo, é Google. E eu venho Google, conversando YouTube, né, muito, também eu venho cresceu muito conversando bastante. com o Geraldo, que é um corretor, assim, super querido, assim, e a gente vem falando muito sobre isso, né? Então, a gente vai crescendo e ao longo da nossa vida a gente também vai mudando essas mecânicas porque as Claro, ferramentas vai vão se mudando, atualizando, sim, né? sim, precisa, né? Mas nessa questão do site especificamente, aí eu comecei a crescer no Google. Legal. E aí, Fazendo o Google Ads ou não, não organicamente? organicamente. Então, Legal. se você hoje digitar Elizabeth Carvalho, corretora, só Elizabeth Carvalho Manaus, ou vai Vai aparecer aparecer lá, e eu teus... tenho, se eu não me engano, tá? Não sei se eu tô errando, 80 avaliações. O que ajuda o teu Claro que site a tem da dar... família, não vamos mentir. Mas Faz assim, parte, é. faz parte. Faz parte do jogo. Mas eu tenho 80% de cliente. Legal. Porque no final do atendimento que eu faço, eu faço um livrinho, né? Coloco, olha, você, Fabiana, que vai morar no Veralves, tem essa dica. Você sabia que tem a feira, tem não sei o que, claro que... Faz um pós-venda. Mas isso aí meio que a gente já tem pronto, né? A gente já Tá. sabe, né? Eu faço um QR Code onde ele vai colocar lá e ele vai direto pro Google e eu Pra falei, avaliar. poxa, você pode? Nunca o cliente consegue fazer na hora. E tá tudo bem. Mas depois eu falo, olha, você iria me ajudar muito. Ele, o quê? Você vai querer dinheiro? Eu falei, não, Também. não. Eu só quero realmente um comentário de como foi sua experiência. Positiva ou negativa. Chega, eu fico, meu Deus, ele... Será que ele vai falar Mas dá mal? medo, mas já Dá tá lá. medinho. Não, mas deu 5 estrelinhas lá. Legal, legal. Ainda tem.
Mas tá A tudo gente bem. parece coisa de Uber, né? Dá 5 estrelas aí, Por avalia, né? favor, É. você pode me Não, dar mas só o fato de tu ter essas avaliações faz com que ele entregue Orgânica, mais, não né? pagou nada. Sim. Corretores, quem precisar, chame aí. Mas tu tá compartilhando essas Precisam. coisas que não é pra tu fazer isso, mulher. Por quê? Tô brincando, Não. porque tem isso que a gente tava falando de parceria. A gente ainda tem os corretores que seguram informação Menino, e é pra capaz. ele e tal, né? E eu falo assim, Energia positiva flui, e tudo quantas vem. pessoas, olha, é tão simples. Qual é o nome do site que tu usa, do servidor lá? Colibex. Colibet. Eu uso o Imob Brasil. Eu já até te Eu falei já dele. ouvi, já. Baratinho, entrega site. Ainda é mais barato, se eu não me engano, o teu. Acho que é R$54,90. Entrega site e CRM. Ou seja, é 2 em 1. Então o dele ainda é melhor. Então, tipo, tu joga lá no Google Imóvel Brasil, tem 99 opções de layout de site. Não, lá também. Então, tu tem... E é muito, como tu falou, Quando é diz portal. CRM, é a administração ali, ou pode- ele te joga nos portais também? Não, ele pode fazer Ele integração pode, com os mas ele tem que portais. pagar. Não, no meu não. No portal. Não. Portal Sim, tem que óbvio. ter. É ok. Não, o meu tem também. Mas a integração faz. O CRM é para tu cadastrar teus leads, é para tu, de repente, por exemplo, teu contrato. Não, eu achei que... Desculpa, eu achei que o teu fosse... Porque tem alguns sites que automaticamente já faz um pacote para ti, que ele já te leva para vários outros sites. Não, o meu é tudo dentro da mesma plataforma. Então, Entendi. eu coloco ali os Mas leads, é bom, eu interessante. coloco, se eu quiser subir meus contratos e deixar ele formalizado, eu É que faço. tu tem imobiliária, né? Não, mas Muito bom. eu já tinha isso como autônomo. Eu só uso ele, conheci ele como autônomo. É que meu CRM Como eu tinha a mesma cadastrando. visão. Eu achava que É? o site tinha que ser, era importante para um autônomo. É, Porque te dá autoridade. te Pô, dá tu é autoridade. sozinho, tu não tem nem site. De E onde que aí, esse cara o saiu? Onde cara, que é o pô, quintal ele vai na dele? minha rede social, ok, na rede social tudo é belo. Se o cara pensar como eu digo, mano, na rede social eu sou quem eu quiser. Até o cara me achar agora no site, já tem uma coisa boa mais luz, um bom profissional. celular. Exatamente, entendeu? Aí, assim, outra vantagem que ele tem é os leads, a documentação, você sobe ali, tudo fica arquivado. E algo muito interessante que eu acho é ele te entrega relatórios. Sim. Ele te entrega relatórios, por exemplo. Quantas visitas eu fiz no teu imóvel? Se eu cadastrar ali direitinho, no final do mês eu consigo mandar pro meu cliente proprietário, ó, falando, te levei tantas pessoas. Olha, e só eu da planilha, tá vendo, gente? Aí a gente tem Não, um controlezinho. você tem também a Não, planilha. é Porque a gente não tem sucesso sem organização dados, mínima. né? Eu falo assim também, tem a parte organizacional, que é importantíssima, mas eu falo assim, quando tu vai com dados pro cliente, fica muito mais fácil ele te ouvir do que tu só dizer que o imóvel dele tá caro. Ou ele dizer, por que não vendeu? Eu digo, olha, aqui o feedback do cliente foi esse. Teu corretor, por exemplo, o meu irmão é doutor Dinheiro. Uhum. Doutor Dinheiro é ótimo. Ele tem um canal. Ele é? só não tem mais tempo pra fazer, mas ele é um cara que... inteligente, assim. Não é porque é meu irmão, não, mas... Ele de cara já fala, não, isso aqui não vai dar certo, blá, 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 blá. Ele já consegue olhar o negócio. Só que às vezes ele é racional demais. Já falei Uhum. isso pra ele. E aí, eu já tenho isso há muitos anos, eu tenho minha planilha de custo fixo. Certo. Então, hoje eu sei qual é o meu custo fixo. Eu acho que qualquer profissional, e não só corretor, gente, qualquer um tem que ter seu custo fixo. Também. Não é só saber quanto do é que nosso... ele custa, né? Quanto que eu custo? Porque se eu começar a ver que eu tô custando mais, é melhor ficar em casa. Sim. Né? E não é esse o caso. Essa visão que você falou, de se ver como uma empresa, né? De saber, de ver. separar o PJ do CPF, essas coisinhas que parecem ser básicas, elas ainda são pouco exploradas na nossa profissão, né? E isso faz muita diferença E na lá a gente organização dos resultados. a gente coloca quanto que a gente vai gastar com lead, quanto que a gente vai gastar Legal, com isso, consegue quanto que a gente vai gastar de determinar. estacionamento, de gasolina, de todos os custos, de contador, Sim. né? De quantas vezes tu vai no cartório, tu vai pagar estacionamento, tudo isso entra no teu custo, né? Tu vai Com poder certeza. colocar lá, lançar E a gente aquele cafezinho com o precisa. cliente, o almoço com o A cliente. gente enfim. precisa disso. Ter esse controle é para tu saber se tá sendo lucrativo ou não o teu negócio, né? Senão tu fica preso ao VGV Pois e a é. comissão, e aí a conta não fecha, tá faltando dinheiro, as contas estão atrasadas. Mas aí eu peguei essa minha planilha e fui lá com meu irmão e falei, mano, que eu chamo ele de mano, mano, olha aqui, mano, tá errado, tá muito alto, vamos secar alguma coisa e tal? Aí ele queria cortar marketing. Ele queria Falei, tirar racional, né? Uhum. Falei, mano, não. Ele, não, pois é, investimento, né? Não é custo. Mas assim, a gente acabou ajustando lá umas situações e mudou até um pouco a minha estratégia de foco. Legal.
Por isso que, às vezes, a gente conversar com outra pessoa, você Sim. foi empresário, A gente tem outras visões, né, tem Beth? outras E aí visões. você, às vezes, alguém de fora enxerga algo que tu não tá enxergando. Eu mudei um pouquinho minha estratégia de foco depois de uma conversa simples, que eu cheguei lá com uma planilha de Excel, como ele falou, organiza isso aqui melhor, porque a planilha dele É é outro patamar. fórmula da fórmula da fórmula. Eu falei, não precisa, é só somar e tá tudo certo. O Desde importante é que esteja o deu número ok, que certo. eu preencha aqui e ele me deu o resultado no final, né? É. Mas, no geral, a gente percebe que a experiência, às vezes, olhando o outro, chamando aqui, olha, mas você não acha? Sim. Isso a gente também leva para o nosso cliente. E aí entra uma questão de humildade, né, Beth? A gente ter essa visão, ter essa humildade de conversar, de trocar essa ideia, e aí de o outro também entender que essa troca, que nem eu tava brincando contigo, tu vai falar que o site, às vezes é uma coisa, ó, já entreguei aqui a ferramenta, já entreguei outra ferramenta. São coisas tão bobas, mas que a gente sabe que ainda tem gente que não vou falar, porque vai ser minha concorrente e tudo mais. E a gente sabe que tem mercado e cliente para todo mundo e a gente, eu Muito. acho que o resultado vem acima das ferramentas, vem teu trabalho. Não adianta tu ter todas as ferramentas e não trabalhar, vai ficar num limbo ali, igual a média dos Tem corretores. corretores que eu falo para eles, olha, bora fazer o teu Google. Eu falo, bora fazer o teu Google, bora. Tu vai dar muito certo no Google. Tem muitos deles que eu sento, faço, ajudo. Claro, tem que ter algumas organizações de Sim, Gmail e sim, sim. tal. E, gente, o que vocês precisarem. Se eu puder ajudar, isso aqui, claro, aquilo não vai consumir absurdamente. Sim, claro. Eu sento na hora e Tu a não vai gente parar marca a tua rotina, né? Mas Não. ajuda. Sabe por quê? A partir do momento que a gente desenvolve o mercado, que a gente traz mais qualificação, que a gente faz, não tem como dar Todo errado. mundo ganha, né? Flui, todo mundo E tu ganha. aprende também ensinando, né, Beth? Quanto mais tu ensina, mais tu aprende. Então tu vai ficando Ó, melhor no que tu faz pra eu vou ti, né? falar uma coisa, eu não vou falar o nome. Eu tinha uma ferramenta que, na verdade, foi o meu irmão que trouxe, que ele tem uma empresa de. Ele tem outras empresas, e aí ele precisava de uma ferramenta para falar com mais pessoas. O WhatsApp ele ainda não te entrega Certo. isso. E ele tinha uma demanda muito grande, ele atende 80% dos clientes dele do Sul e tal. Ele falou, Beth, eu tenho essa ferramenta. Eu fui lá, mano, me mostra essa ferramenta, deixa eu ver. Quanto é e tal. Acabei comprando, adquiri. Só que a ferramenta me consumia mais tempo do que eu estar na rua. Falei, Uhum. opa, dá Tá não. errado. Só que o meu irmão tinha um rapaz que fazia isso pra ele, né? Eu não tinha esse tempo. Não vai dar certo. E aí um corretor, olha que lindo isso. E aí, lembra que você falou da idade? Sim. Tem nada a ver. Ele tinha 60 anos, mas se eu errar, você me perdoa. Mas ele tinha mais ou menos 60 anos. Ele entendeu a ferramenta. Ele falou, Beth, eu posso ser... para ele não comprar uma nova, ele estava Sim. difícil de grana, posso ter ser Um acesso aqui, um né? acesso aqui, um adicional? Pode, cara. Quanto é? Aí liberamos para ele, ele teve lá. Ele pegou a ferramenta, depois ele começou a vender, ficou bem. Ele tem uma secretária. Essa secretária, ela desenvolveu o que eu queria. Eu falei, cara, quero te levar para casa. Porque ela fez chatbot, ela organizou, ela tinha tudo. E hoje, esse corretor desenvolve com maestria uma ferramenta que nem eu consigo usar. É claro que ele Sim. tem uma Já equipe. tem outros braços, né? O problema ali é braço dessa Uhum. ferramenta, não é a ferramenta em si. Porque eu tenho a informação, mas eu não consigo no dia a dia. E ele desenvolve com maestria. E ele fala, Beth, eu conversei com ele tem umas 4 semanas. Ele falou, Beth, eu faço 2 ótimas vendas, só dele, não da equipe, Sim. só dele. 2 vendas. Uma vem desse disparador. E o que é esse disparador? Ele, na verdade, é o outro corretor. Eu tenho um imóvel ali, vamos fazer parceria? Sabe o Ele que é manda pro... 50%? Só tá falando da venda dele, não tô falando dos Sim. outros. Que ele falou pra mim, ele falou, Beth, 2 negócios, dos 2 negócios, eu faço dessa ferramenta. Já vale o investimento total, Já paga a recupera. secretária que trabalha pra Sim, ele. sim, sim, sim. Não, tem muitas possibilidades, né? E aí a gente vai embreando nesse assunto, vai aparecendo mais e mais. E realmente falta braço, falta tempo. E a gente Falta tem que tempo, cuidado pra porque isso, como tu fez, né? Não, opa, isso aqui tá tomando meu tempo de eu estar na rua, é, onde de fato o negócio flui. Deixa eu voltar pra cá e depois eu me ajusto. Mas, minha amiga, a gente tá chegando aí no papo, você é uma querida, né? A gente tá chegando no eu final. agradeço. É 1 hora aí de conversa. Te falei que passa Já? voando, já passa voando. A E gente nem começou a falar mal dos outros? pois é, a gente vai ter que marcar outro episódio pra tu vir aqui, que tu trouxe a tua lista e tua cola.
Quem tu queria detonar. E a gente vai tratar disso num próximo episódio, mas nesse finalzinho, eu sempre deixo esse minuto final pra você dar um recado, mandar tua mensagem, fazer tua propaganda aí do Gente, eu não teu. sei se eu posso fazer propaganda de mim, Fica à não, vontade, fica à mas vontade. O momento é seu. Essa é a câmera aqui da eu acho verdade. que a maioria dos nossos públicos, exceto a minha família inteira que vai ter que ver esse vídeo, mas são corretores. Então, assim, se vocês precisarem, contem comigo. Não sei se precisam também, né? Uhum. Mas o que precisar, gente, vamos cada vez mais se profissionalizar. Eu coloco muita coisa nos grupos, informação, conteúdo, coisa que faz a gente parar mesmo. Agora, é claro, tem muita coisa. Dá pra gente estudar? Não precisa fazer estudar tudo de uma vez, não. Vamos se profissionalizar. Vem aí o teu projeto do Café com Corretor esse ano. Vai ter muita coisa boa. Então, assim, eu vou lá, vou pagar. Todo conhecimento é bem-vindo. Sim, sim. Às vezes, e eu vou falar por mim, a gente já fez. Eu fiz treinamento que eu não conseguia entender o que estava ali, porque eu estava muito abaixo. E ali foi bom, porque eu falei: opa, tem que Melhorar o nível, melhorar né? o nível. Sim, sim. Então, assim, gente, deixar à disposição. Perfeito. Trabalhem sempre com o coração no sentido de ser corretos, honestos, do estacionar, né? Não brigar no trânsito. Mas tem muita gente boa no mercado. Tem muita É isso gente aí. boa. Que Isso vocês aí. precisarem, contem comigo. Tuas ordens. Tuas Pessoal, ordens. então já sabe, ela se colocou a teu Instagram, Elizabeth? Elizabeth Carvalho, Elizabeth Carvalho Imóveis. Pronto, Mas o então meu site é Elizabeth. Eita! vai. Porque quando eu fui puxar não tinha as opções. Mas o meu site é Elizabeth Carvalho Imóveis e o Instagram é Elizabeth Carvalho Imóveis Manaus. Tá. Ficou um pouquinho grande. Relaxa, a gente vai colocar os dois aqui pra você que quer seguir, quer curtir o site dela. Quando você estiver vendo esse vídeo, vai aparecer aqui o Instagram dela, então já segue. E se você precisar de ajuda, ela está à disposição, muito conhecimento, expertise na área de publicidade, de marketing. E além de ser uma pessoa muito querida e que está disposta a te ajudar, olha, de graça, gente, isso aí não tem preço. Nem tanto, calma. Não, de graça que eu digo, ela vai cobrar 350 Não. pela consultoria, brincadeira. Não vou cobrar. É isso aí. Beth, obrigado por ter vindo. Obrigada. A mesa é nossa. Quando quiser voltar, sinta-se à vontade. Já tô querendo saber desse evento aí que Legal. vai E ter. a gente vai estar promovendo e conto com a tua ajuda aí nessa tua lista de 2.500 corretores. Com Vai ser toda importantíssimo. certeza. Gente, a gente se vê na semana que vem. Um prazer tê-los aqui. Não esquece, deixa o like e se inscreve. Valeu.